O Lisca é o melhor nome para assumir o comando do Vasco? Eu acho que na concepção do torcedor vascaíno, e eu falo como um torcedor, a demissão do Marcelo Cabo era algo que estava, assim, dias contados para acontecer, né? O time do Vasco estava jogando muito mal. Já ia acontecer, faltava entender quando seria o melhor momento. Muito mal, e muita gente acha que isso até demorou a acontecer, o Vasco perdeu tempo porque já se foi um terço do campeonato, praticamente. Mas a pergunta que eu faço é, o Lisca, dentre os nomes do mercado aí, dentre a situação atual do Vasco também, todo o contexto envolvendo a Série B, o clube que não tem o poder financeiro também tão poderoso. O Lisca é o nome mais interessante para assumir o comando do Vasco hoje, Jorge? Como é que você vê aí a contratação do Lisca para o Vasco da Gama? Eu acho que tem o perfil que um clube que precisa subir e que tem poucos recursos precisa. O Lisca já fez sucesso em formatos parecidos, né, em modelos de trabalho parecidos. O Lisca fica 1 ano e meio no América e o trabalho é sensacional. Ele sobe para a Série A como vice-campeão da Série B e ele chega numa semifinal de Copa do Brasil. Uma semifinal de Copa do Brasil. Perde para o campeão. Perde para o campeão. Então é um trabalho como outros trabalhos, né? O que eu acho que é complicado assim do Lisca é que ele passa sempre a ser lembrado se bem que no América ele chega no início de 2020, né? Ele vem para o início de trabalho, o início de ano. Mas geralmente, como agora no Vasco, o Lisca é lembrado para momentos delicados, meio de temporada, meio que como um bombeiro. E dá certo. O estilo intenso do Lisca, de provocar reações rápidas, de mobilizar rapidamente grupos que estão passando por momentos complicados, por resultados ruins, esse estilo ajuda muito e pode ajudar muito o Vasco nesse momento. Inegavelmente o Lisca é um bom treinador, inegavelmente o Lisca sabe armar os seus times, mas ainda mais, né, o Lisca é um incendiário num bom sentido. Agora, sempre com essa corda muito esticada, os relacionamentos eles vão se desgastando também muito rápido, né? É difícil você enxergar trabalhos do Lisca muito duradouros, talvez por isso. Talvez se esgaste tanto a relação ali, a coisa seja tão intensa do dia a dia, mas o Vasco não tem que pensar nisso agora, né? O Vasco está em julho, a Série B termina em dezembro, o Vasco tem esses meses para sair desse inferno da Série B. Se conseguir, acho que com o Lisca aumenta um pouco as chances de conseguir, pensa depois em 2022. Eu acho que pro momento encaixa, cabe, viu, Otávio? E o que eu penso, assim, é que a diretoria agiu rápido antes que o Vasco estivesse numa situação ainda mais desconfortável na tabela, né? O Vasco hoje está a 2 pontos do G4, né? Ou seja, a zona de classificação para a Série A, que é o grande objetivo do time, é voltar para a Série A, sem sombra de dúvida. Antes de pensar em título e qualquer coisa, tem que pensar em voltar para a elite do futebol brasileiro. O último retorno foi sem título, né, Otávio? O último retorno do Vasco foi sem título, né? Exatamente. Foi com a terceira colocação, se eu não estou enganado. E assim, o Lisca assume o time numa situação não tão ruim na tabela, né? Assume o time sem estar aquela pressão toda de torcida e etc. E isso para o trabalho dele pode ser um pouco mais tranquilo para ele assumir a equipe nesse momento do campeonato. Como é que você vê a chegada do Lisca, o Ricardinho? Eu, por exemplo, como torcedor, eu preferiria o Dorival, tá? Falando por mim, Otávio Neto. Só que o Dorival, ele, além de ser um técnico mais caro nesse momento, o Vasco tem uma dívida milionária com o Dorival, que atrapalharia bastante 10 milhões, né? A chegada dele, exatamente. Pô, eu tenho a sensação que uma porção de clube tem dívida grande com o Dorival, hein? Pô, vou te falar, hein? Se for fazer a lista aí, são vários. Mas, ô Ricardinho, o que você acha do Lisca aí, complementando o que o Jorge disse? É o melhor nome para assumir o Vasco nesse momento, na sua opinião? Primeiro que o Lisca não aceitou o Botafogo para ficar com o Vasco, né? Isso para mim ficou muito claro quando ele não aceita a proposta do Botafogo, esperando a queda do treinador do Vasco, o Cabo, né? Ele já sabia, já devia ter tido algum contato com alguém do Vasco, ó, dá uma segurada aí, porque eu acho que o negócio tá azedando aqui, a gente vai trocar o treinador. Porque o Marcelo Cabo sai com empate, né? Em um jogo em que o Vasco empata ali nos momentos finais contra o líder, né? Mesmo jogando em casa contra o Náutico. Então, jogando muito mal, diga-se de passagem. Um apavoro a atuação do Vasco contra o Náutico, contra o Coritiba também, e tem sido assim, né? O Vasco não tem uma boa atuação há muito tempo.
Eu dou uma olhadinha pra cara do Pedro Certeza, coitado. Ele tá com a cara murchinha, que eles sonhavam também com o Lisca doido, não vão ter o Lisca doido. O Lisca, como colocou o Jorge, né, tem sido um treinador para apagar incêndios e colocar fogo, literalmente, né? Fez isso lá no Ceará, quando salvou o Ceará. Tentou fazer isso no Internacional, não deu certo. Chegou ali para 3 ou 4 jogos, mas o trabalho ficou muito forte no América Mineiro do ano passado. O Lisca doido é muito mais do que um personagem, tá? Ele é um grande personagem, eu adoro tipo de personagem como o dele, do Renato Gaúcho, mas ele conhece muito de bola. Dizem que trabalhar com ele no dia a dia é um pouco complicado. Isso quem me falou foram vários jogadores que já trabalharam com o Lisca, mas ele é um cara que põe fogo mesmo no vestiário, é um cara que deixa todo mundo pilhado a 1000 por hora, só que o que me deixou assim, de novo, desconfiando um pouquinho do trabalho, é no primeiro chabu que deu lá no América Mineiro, ele pegou as coisas e foi embora, porque o trabalho dele vinha sendo espetacular, foi cobiçado no Santos, se falou no Inter, em vários clubes, ele não saiu do América para assumir, por exemplo, o Santos, né, que ele foi procurado, e no primeiro revés no América, o time foi mal, ele pegou as coisas e foi embora. Mas para esse momento do Vasco, acho que é um treinador que chega para colocar fogo. E olha, com a chegada do Lisca, eu falei que o Vasco estava fora da briga para subir, eu estou reconsiderando essa minha fala do começo do programa. Acho que o Vasco, com a chegada do Lisca, aumenta a chance de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, como você colocou, até porque é um time grande, quando vai para a Série B, tem um aí que quer apagar da história o título que ganhou, mas não apaga não, tá lá. Campeão brasileiro da Série B, não apaga a história. Eu faço, se fosse presidente de um time gigante desses aí, eu mandava subir em segundo, não em primeiro. Cara, até por isso que você falou aí, ô Ricardinho, eu acho que o Lisca é um bom nome pro Vasco, né? Porque o Vasco tem muitos jogadores jovens, muitos jogadores oriundos da base ou jogadores jovens no elenco. E o Lisca pode ser interessante para trabalhar anima certezas. Você ficou desses jogadores. Você ficou muito murchinho depois da notícia que você deu. Anima, querido. Não, a vida continua. Isso aí eu já esperava. Eu fico murcho quando eu vejo que o Botafogo não tem ninguém para trazer. É verdade. Rogério Ceni tá no mercado. Quem dera, irmão. O que eu espero do Lisca é o seguinte, cara. O Vasco tava jogando tão mal, mas de uma maneira tão patética dentro de campo, com esse argumento de que é um time reativo. O Vasco enfrentou o Sampaio Corrêa em São Januário. E o Sampaio terminou o jogo com 70% de posse de bola. O Vasco com 30% de posse de bola em São Januário. 1-0 Vasco, mas o Vasco sofrendo uma barbaridade. Então, assim, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, que eu admiro e conheço a história, já narrei vários jogos da Bolívia querida e adoro o Sampaio Corrêa, mas o Vasco não pode, em casa, em São Januário, jogar com 30% de posse de bola, tomando sufoco do Sampaio Corrêa em pleno São Januário, querendo subir para a Série A, né? Não dá. Entendeu? Então eu acho que o Vasco tem que jogar um futebol que agrade mais o seu torcedor. Certezas, fala um pouquinho aí do Lisca aí, que estava fechado praticamente com o Botafogo, né? Ele fez lá uma exigência, o Botafogo chegou no valor que ele queria e ele voltou atrás. Agora é o novo treinador do Vasco. Fez aquele leilão, né? Foi esperar o que o Vasco tinha para oferecer. O Lisca pediu um valor X, o Botafogo falou que não tem. Aí o Botafogo falou que não, espera aí. Conseguiu o dinheiro, chegou no valor que ele queria, ele falou e deu pra trás. Mas, cara, eu acho que da visão do Vasco é um nome perfeito. Perfeito, assim, pro que tem no mercado, né? Querendo ou não, não tem muita coisa diferente disso que seja satisfatório, assim. O Lisca sabe trabalhar com, time ruim, vamos ser sinceros. O Lisca sabe trabalhar com time ruim. Ele consegue impor o jogo dele não dependendo da qualidade do elenco. É a situação que quase todos os times da Série B se encontram. Então, assim, cara, é um cara que é energético, né? Ele é meio que esse paizão, talvez. Ele pelo menos passa isso pra imprensa, pra torcida. Então é uma coisa que dá uma confiança. Tem a personalidade dele ali. Cara, eu acho que o Vasco mandou muito bem. Tem o Dorival também, que seria outro grande nome. O Vasco teria dinheiro, mas tem essa dívida que atrapalha e acho que não é inviável de uma forma ou outra. Mas tirando o Lisca, cara, teria que buscar um nome que não tá no radar, um gringo, porque qualquer coisa diferente do Lisca seria uma coisa
que não seria unanimidade, vamos dizer assim. O Lisca é o mais próximo de uma unanimidade que o Vasco consegue ter nesse momento. Então, cara, acho que mandou muito bem mesmo. Eu imaginava até que ele fosse esperar pintar alguma coisa na Série A, né? Eu esperava que tem coisa ali. Se ele esperar ali até mais uns 2 meses, 3, talvez pintasse alguma coisa na Série A para ele, um trabalho com mais calma, porque querendo ou não, Vasco, Botafogo, os times que estão ali brigando ali para subir e tem essa pressão, porque, irmão, se não for agora, pode comprometer a existência do clube, a pressão é descomunal, né? Então ele não vai conseguir trabalhar em paz em nenhum momento. Se ele chegar, perder 3 jogos, vai ser pressão, não tem como. O Vasco pode prometer 1 ano de contrato, pode prometer o que quiser. Chegar, perder 3 jogos para Confiança, Coritiba e Botafogo, vai ser pressão, não tem como. Então, assim, não tem muito tempo para implementar o estilo de jogo e tal. Eu acho que não é um grande problema pro Lisca, ele tem noção disso. E eu acho que a partir daí, cara, é um nome, vamos dizer, ideal, né? Um nome possível ideal pro Vasco. Ele acaba de vir de um acesso, né? Ele levou o Coelho a E muito Série bem, A, né? E muito bem. E foi vice-campeão mineiro também, fez a melhor campanha da história do América Mineiro na Copa do Brasil, como o Jorge bem lembrou. Eu acho que o América não foi campeão por um gol de pênalti do Anselmo Ramon, 53. Chapecó. Isso. Gol do Alan Ruschel.